Agora saiu aí, tem um mover na internet sobre o verdadeiro nome de Deus. E alguns estão dizendo que é Elá. A Bíblia esconderam os tradutores. Mas veja, qual é o nome de Deus? Só aqui nós já temos dois conceitos. Olha, o nosso Deus, Elá. Só que a palavra Deus, no original é o quê? Elohim. Então aqui deveria estar escrito o nosso Elohim, Elá. Aí começam as confusões. Os testemunhas de Jeová dizem assim: não, os evangélicos não vão ser salvos, porque eles não falam o verdadeiro nome de Deus. Eu peguei o camarada e falei assim: mas qual é o verdadeiro nome de Deus? É o revelado a Moisés, Yehová. Que Yehová, amigo? Aquilo ali foi uma transliteração das letras do hebraico para o português, uma adaptação. Deus não tem um nome para revelar da eternidade aos mortais. O nome que Deus possa ter, eu nem acredito que tenha. O nome que Deus possa ter lá na eternidade, no mundo espiritual, ele não pode ser traduzido para o mundo carnal. Por isso essa tradução Yehová, ou Jeová, ou Yahvé, Javé, tudo isso que hoje as Bíblias traduzem por eu sou. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e diz, o eu sou te enviou. Esse eu sou é o Yehová, o Jeová, eu sou. Então, aí as Bíblias começaram a traduzir em Senhor com letra maiúscula. Sempre que você vê na Bíblia Senhor todo em caixa alta, como se chama, né? Todas as letras maiúsculas, ali é a expressão eu sou. Qual o nome de Jesus? Não, o nome verdadeiro de Jesus é Yoshua. Em português, em inglês, italiano. Nome não tem tradução. Tradução de nome não existe. Não, John é João. Não. John é John. Então qual é o nome de Jesus? Então todos nós teremos que procurar saber lá no original. É Yoshua. Então agora, Yoshua. Agora eu posso me sintonizar com Deus. Agora eu conheço o teu verdadeiro nome. Existem essas loucuras, irmão. As pessoas criam um caminho de espiritualidade totalmente fora da realidade. Quer ver? Em Atos 19, se não me falha a memória, alguém chegou para expulsar os demônios, os filhos do sacerdote, e disseram assim: eu vos esconjuro por Jesus, e ali Jesus ele está citando o nome mesmo, Yoshua. Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Demônio, sai! O demônio partiu para cima dos dois, e eles, nus e feridos, saíram de lá desesperados. Irmão, o que representa a questão de nome? Representa conceitos e princípios. Quer ver? Se eu falar assim, Rússia, logo vem na tua cabeça, puxa, cortina de ferro, combate ao evangelho. Se eu falar Estados Unidos, vem um conceito, né? Um conjunto de princípios vem na tua mente. Se eu falar Brasil, mesma coisa quando se fala de pessoas que você conhece. Pessoas que você conhece. Então, quem é Jesus para você? Jesus é o teu amigo? É o teu Senhor? É o teu Deus digno da tua adoração? É aquele a quem você tem que testemunhar dele até a morte? Testemunhar de quê? Do nome Jesus? Quem testemunha, testemunha de um nome ou testemunha de conceitos e princípios? Quais são os conceitos que nós defendemos? JESUS ou não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não vai enganar o teu próximo. Amém? Não espreitarás o sangue inocente. Quais os conceitos que nós defendemos? É um nome ou os conceitos que estão atrelados a este nome? Jesus falou assim: olha, aquele que tem o meu nome e o guarda, esse é o que me ama. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E é esse aí, eu e o Pai vamos amá-lo e vamos me manifestar a ele. Então o que acontece? Tem um monte de idiota na internet
querendo ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Por quê? Porque o camarada abre um canalzinho, ele fala 5 minutos e ele divulga o Pix durante os 5 minutos. Está todo mundo querendo enriquecer com a palavra de Deus. E agora começou aí, ó. Olha, o nome verdadeiro de Deus é Elá. Isso foi oculto da igreja durante muitos anos e agora foi revelado. Meu amigo, esquece. Não tem nenhum nome de Deus. Deus não tem nome para te dar. Deus tem conceitos e princípios. Quer ver? Deus se revelou como Jeová Rafá? Não. O povo está lá. Rebelião contra Moisés. Daqui a pouco vem as serpentes, sai picando todo mundo, a terra está abrindo, um monte de gente enferma, um monte de gente problemática. Aí Moisés levanta o seu cajado, Moisés ora, daqui a pouco tem um mover no arraial, a chama passa de um lado, o vento passa de outro, as pessoas são curadas. O que o povo disse? Ó, Jeová Rafá, porque a expressão lá significa Deus que cura. O eu sou Jeová, eu sou o que cura. Essa seria a tradução um pouco melhorada. Então, Jeová Rafá, aí quando foi se traduzir para o português, por exemplo, Jeová Rafá, esse é nome de Deus? Não, isso foi um nome de uma expressão humana. Caramba, ele é o Deus que cura. Tá, beleza, ele é o Deus que cura. Jesus falou assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. É mesmo? Vai na Universal que eu quero ver se tem cura. Tem aquilo lá, aqueles falsos testemunhos. Vai nas assembleias que eu quero ver se tem cura. Vai nos batistas, eles estão lá com um nome e com uma Bíblia. Eles têm nome, mas os princípios? Não tem nenhum princípio do Evangelho dentro dos batistas. Nasci para apontar o erro das igrejas. Foi para isso que eu vim, para fazer guerra contra os evangélicos. Eu vim para guerrear contra os evangélicos falsos, canalhos e vagabundos que estão servindo de trampolim para político e um monte de outras coisas. Vagabundos, canalhas, vão pagar, não vai entrar no céu não, hein? Então, o mover de Deus é em princípios. Quando Paulo está numa cidade, aí vem uma mulher que naquela cidade ela recebia dinheiro, né? Era adivinha. Aí vem ela, opa, vou pegar essa carona. Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ora, se ela está dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo, ela também está entrelaçada na questão, né? E durante vários dias diz a Escritura que aquela mulher que era usada pelos seus tutores vem atrás de Paulo e dos irmãos, e esses que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. De repente Paulo enche o saco e diz assim: espírito de adivinhação, sai dela. O espírito bateu e retirado. Ele não falou em nome de Jesus. Espírito, em nome de Jesus, sai dela. Onde estava o nome de Jesus? Estava nos princípios morais que Paulo vive. Não adianta alguém colocar uma tatuagem Jesus na sua cara se o seu coração não é dele. Se eu chegar lá naquela igreja católica que tem ali em cima e colocar uma placa escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor, ela nunca será do Senhor, porque vai depender do que é praticado lá dentro. A Universal tem os seus templos, Jesus Cristo é o Senhor. E quem passeia lá dentro? Satanás. Não interessa que eles tenham uma faixa escrito Jesus Cristo é o Senhor. Não interessa que eles ponham aquelas pessoas para darem falso testemunho. A igreja Universal é um templo de Satanás. E o Jesus da Universal, eu cuspo na cara dele. Ele é menos que uma prostituta. Jesus verdadeiro é o da Escritura, é o da geração Jesus Cristo, é aquele dos que estão pagando o preço para andar com ele. Não é os que estão fazendo novelinhas, não é os que estão lucrando absurdo. No Brasil tem emissora de televisão evangélica. Aonde? Só porque passou um programinha evangélico virou evangélico? Só porque alguém diz Jesus Cristo é o Senhor virou crente? Loucuras de conceitos. Então, o nome de Deus está relacionado a princípios, a conceitos que você vive. Você não precisa, tem um demônio ali. Demônio, sai!
Se tem princípio em você, ele vai sair. Agora, se não tem princípio em você, você pode dizer assim: ó demônio, em nome do filho de Abraão, do filho de Davi, do filho de Maria, que se chama Jesus, o Filho de Deus, enviado do céu, em nome daquele lá todo-poderoso, coroado de glória e majestade, diante de quem os anjos se curvam, ó demônio, em nome desse Jesus poderoso, sai. O demônio vai dar na tua cara. O que faz o diabo correr é moral, caráter e bom costume, nas regras de Deus e não dos homens. O que o diabo respeita no homem é a moral, é a conduta. Por que o diabo olhou para a vida de Jó e não disse assim: ah, deixa comigo, eu vou tentar esse cara? Quando o diabo se apresenta, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, não posso, vou ter que pedir autorização. Pá! Viste tu, meu servo Jó? Eu vi, mas também, me deixa tocar na vida dele e tu verás que tudo quanto o homem tem dará em resgate da sua vida. Tu vai ver, deixa eu tocar na vida dele, tu vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Aí Deus falou assim: vai lá. Qual era o nome que estava sobre a vida de Jó? Procura na escritura e você vai ver que Jó só menciona Deus. Deus não é tão genérico? Questão Deus, todo mundo fala em Deus. Se você estiver conversando lá com um católico, ele vai estar falando de Deus, às vezes fala de Deus, e você fala de Deus. O teu Deus é o mesmo dele? Só se os princípios forem o mesmo. Você encontra um espírita colocando um trabalho na encruzilhada e você pergunta: isso aí é o quê? Não, isso aqui é uma obra para a minha petição chegar a Deus. Eu recebi uma ordem de uma entidade para que a minha petição chegue a Deus, né? Eu já andei nesses negócios. Mas o Deus do Espírito é o mesmo Deus seu? O seu Deus manda você colocar trabalho na encruzilhada? O seu Deus te manda sacrificar animais nos dias de hoje? Então, essa questão de nome, o nome, ele só é revelado por princípios, conceitos. E deixa, irmão, esses babaquinhas da internet ficar aí tentando ganhar dinheiro. Deixa eles até ficarem milionários. Só que não vai dar para construir nenhum caixão com o dinheiro que eles ganham. A primeira palavra referente a Deus, que é, no princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim, né? Esse pedacinho todo mundo sabe que isso é repetido dentro dos seminários a balde. Inclusive eu não sei nada de hebraico. Mas Bereshit bara Elohim, Elohim é uma palavra que revela uma divindade. Elohim é plural. A terminação IM corresponde ao nosso S, por isso que é traduzido Deus. Elohim é plural. Então, o povo de Israel que tinha aquele idioma, quando eles viam Elohim, eles sabiam que era mais de um. E de alguma maneira, no decorrer de Gênesis, eles compreendem, porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e diz que havia o Verbo, que o Verbo também era Deus. Então, eles identificam três. Davi é o homem que mais escreve falando sobre o Espírito Santo, e Davi também profetiza sobre o Filho de Deus, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus vem e repete isso. Vem cá, de quem o Cristo é filho? Já que Davi em espírito o chama de Senhor. Ninguém lhe respondeu nada, diz a Escritura. Ninguém pôde lhe responder nada. Então os judeus sabiam da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através de uma simples, a primeira palavra que era mencionada para qualificar a divindade, Elohim. Ali eles já sabiam que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde Gênesis. Então, não existe um nome, irmão, não existe um nome. Essa questão de Jesus é uma tradução, você pode até ter uma certa identificação com isso, afinal de contas, a tradição também tatua a nossa alma, isso é fato e é verdade. Você pode até ter uma tradução, mas se você quiser chegar diante de Deus dizendo: meu amigo, Ele é isso para você? Quem é Deus? Deus, Ele é o que Ele é para você. Deus, Ele é o que Ele é para mim. Por que alguns me veem pregar, falar certas palavras pesadas,
que eu nem gosto de falar, mas quando vem a unção eu sinto o maior prazer em falar. Por que alguns me vêm e dizem assim, não, isso aí não, por quê? Porque esse Deus não é o Deus dele, não é, ou seja, os conceitos que eu tenho, ele não tem. Então quem é o teu Deus? Vai depender das suas experiências. Então, quando você precisa, quando você está na dificuldade e você vê a mão de Deus e você diz, caramba, aquilo foi sobrenatural, opa, você passa a ter um conceito de Deus. Ele é o teu amigo, ele é o teu companheiro, ele é o Deus tremendo. Imagina como Israel naquela época vê um anjo matar 185 mil, depois o profeta vem para ele e diz assim, ó, sabe o que aconteceu aí? Esse bando de gente morta aí, foi um anjo que Deus enviou durante a noite, só um, e matou todos os 185 mil. Que conceito esse povo agora tem de Deus? Que conceito esse povo tem de Deus quando as serpentes estão mordendo todo mundo no deserto e eles estão caindo, e Moisés levanta uma haste com uma serpente e diz que todo aquele que tão somente olhasse, não precisava tocar, não precisava fazer uma oração, bastaria olhar para aquela serpente levantada por Moisés, sararia. Que conceitos eles vão ter? Que conceito se tem de um Deus em que você está no deserto com uma sede fora do comum, sem uma gota d'água, e vem alguém e fere uma rocha, e aquela rocha dá água para alimentar gado e tudo mais, mas ninguém via nada ali, não estava nem úmido. Que conceito se tem? O conceito de Deus que nós temos são pelas suas manifestações. Você que já foi curado por Deus de alguma maneira, se você entrar num consultório médico com uma dorzinha e receber um diagnóstico tenebroso, você não sairá de lá triste, você sairá de lá para o altar de Deus. O Deus que te curou da unha encravada é o mesmo Deus que te liberta do câncer. São conceitos que procedem de experiências, não importa o nome. Quantas vezes aqui Deus se referiu através dos profetas e falou, ó, isso, assim, 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 assim diz quem? O teu Deus. Assim digo eu, o Senhor, o teu Deus, e é o teu Deus. Amém? Não existe essa bobeira de nome, não precisamos de um nome inventado por homens, não precisamos de um nome traduzido por homens. Eu nunca precisei disso, cheguei até aqui. Constantemente fazemos música, escrevemos Jesus, constantemente faço as minhas orações e cito Jesus, mas se não citar, o meu ser já se conecta com Deus através dos seus princípios, e isso nos basta. Tem mais, este é um degrau poderoso de compreensão, de entendimento que o Espírito Santo nos dá. Então não vai adiantar dizer, eu vos desconjuro por Jesus a quem Paulo prega, e levar uma surra. Quando mandaram prender Jesus, o que disseram? Não prendemos porque ninguém fala como ele. Repara que Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Ele poderia dizer assim, não esqueçam de mencionar o meu nome. Meu irmão, repara que em nenhum momento, escuta aí agora, escutem os teólogos, escutem, nenhum momento da Escritura Jesus se preocupa, nenhum momento não, tipo assim, Jesus não enfatiza na Escritura que tenha que ser mencionado o nome dele. Tem uma parte que ele diz assim, olha, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, mas aí depois ele diz assim, olha, naqueles dias muitos virão e dirão, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Eu vou dizer para eles o quê? Esses que em meu nome, em meu nome, em meu nome, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas aqueles que vierem, Senhor, com os teus princípios, eu curei enfermo. Senhor, com os teus princípios, eu expulsei demônio. Com os teus princípios, eu libertei alma. Tem rejeição? Usar o nome é uma coisa, e viver os princípios é bem diferente.